Glória a Deus. Quem lembra do tema do domingo passado? Levanta a mão. Já esqueceram, né? O tema do domingo passado, né, foi quem foi o culpado. E nós fizemos aí uma reflexão sobre aqueles que foram culpados por Jesus Cristo ter ido para a cruz. E nós chegamos à conclusão que nós estávamos entre os culpados, porque Ele morreu pelos nossos pecados. E hoje o tema é na cruz, no meu lugar. Eu não sei se tem uma... Tem? Essa imagem aqui, né, é uma imagem do filme do Mel Gibson, né, Paixão de Cristo. E a gente vai falar um pouco desse personagem aqui, de Barrabás, né? A gente vai falar um pouco sobre ele. E tem um detalhe interessante a respeito do ator que fez esse personagem, porque era um ator que não cria em Deus, era um ateu. E após ele fazer esse personagem, segundo o testemunho que ele mesmo dá, você pode procurar aí no YouTube, tem. Ele fala do seu encontro com Jesus Cristo, da sua conversão. Então, foi muito interessante, né, o que aconteceu com o autor. Mas a gente vai falar sobre o tema aqui na Palavra de Deus. Então, convido você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, do 15 ao 26. Mateus, capítulo 27, do 15 ao 26. Aliás, esse foi o mesmo texto que nós lemos na semana passada, porém no Evangelho de Marcos. Diz assim a Palavra de Deus: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. E naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, a sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Mas que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez mais clamavam: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandou vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Amém? Esse é o texto, né? Aliás, eu tinha dado uma lição de casa, né, para a igreja semana passada, para vocês estarem lendo Êxodo capítulo 12, que fala sobre a Páscoa, a instituição da Páscoa na antiga aliança, no Velho Testamento, e também para que a igreja lesse nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, essa passagem que narra a crucificação, que narra o sacrifício de Jesus Cristo. Quem leu? Amém? Ninguém? Então fica para a próxima semana, amém? Mas amados, o enfoque, né, dessa passagem, que é muito conhecida, aliás, né, todos conhecem a passagem da crucificação, mas quantos pararam para refletir a respeito de Barrabás? Né? Barrabás era um criminoso judeu. O texto diz que além de roubo, ele havia cometido um homicídio. E interessante que o nome Barrabás no hebraico, Bar Abá, significa filho do pai. E
Orígenes, que foi um teólogo cristão do século III, lá por volta do ano 300 e alguma coisa, esse teólogo cristão, ele afirma que o verdadeiro nome de Barrabás era também Jesus. Jesus era um nome comum dentro da cultura judaica, Yeshua, Jesus, Salvador. Então, eles chamavam, haviam dois, né? Jesus Barrabás e Jesus o Cristo. Isso não é confirmado na Bíblia, mas a tradição diz que era assim. Por isso que Pilatos diz assim: a quem vocês querem que eu solte? Jesus, chamado o Cristo, ele faz uma diferença. Então é muito possível, né, que por uma obra do destino, Barrabás tinha o mesmo nome que Jesus, né? Mas isso é só uma curiosidade, né? Agora, imagine o que estava acontecendo. Esse homem, esse criminoso, sabia o porquê ele estava condenado à morte. Não era só um simples roubo e um homicídio, ele era considerado um insurgente, alguém que tinha se levantado numa revolta contra o imperador de Roma, que dominava toda aquela região. Nos dias de hoje ele seria chamado de um terrorista, né? E por isso ele havia sido preso, e estava ali no corredor da morte, esperando a sentença, a data em que ele deveria ser morto, e provavelmente seria morto também, crucificado, porque os romanos não crucificavam quem era romano, mas eles crucificavam. A pena de morte pela cruz era para aqueles que não pertenciam, que não eram romanos. Então, sendo judeu ou qualquer de outra nacionalidade, a pena de morte era a pena de cruz. E esse homem estava ali naquela condição, esperando, preso para ser executado. E era uma tradição, um costume, por ocasião da festa da Páscoa, que o governador, no caso Pilatos, desse para o povo a oportunidade de escolher alguém que estava preso para ser solto. E Pilatos, ele tenta usar desse argumento para que Jesus fosse solto. Então ele faz uma pergunta para o povo, ele coloca como se fosse uma falsa democracia, como se o povo fosse escolher, mas eles davam ali a liberdade para que alguém fosse solto. Isso até de certa forma para agradar o povo. Então eles chamam e ele coloca a opção: quem vocês querem que eu solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás, né? E a gente sabe que o povo, né, influenciado pelos líderes religiosos, eles começam a clamar para que Barrabás fosse solto. Esse mesmo povo que uma semana antes havia recebido Jesus, saudando com ramos, quando ele entra no jumentinho, montado no jumentinho dentro de Jerusalém. Agora esse mesmo povo grita: crucificam. Era o mesmo povo, agora feito a cabeça, influenciado pelos líderes religiosos que haviam colocado para o povo que Jesus era um falso profeta, um charlatão ou coisa parecida. E agora então eles clamam para que o governador libertasse Barrabás. E aí então a gente fica a imaginar uma cena, né? Pilatos já estava agitado com aquela situação. Em meio àquela situação, a esposa de Pilatos, no Evangelho de Mateus que nós lemos, ela diz: olha, não te envolvas com esse justo, porque em sonho essa noite eu sofri muito por causa dele. De alguma forma a esposa de Pilatos tinha tido algum sonho que perturbou, e ela vai lá e fala para o marido: olha, não se envolva com esse justo. Mas não tinha jeito, Pilatos era o governador. Ainda que ele tenha lavado as suas mãos, a atitude de ter ficado em cima do muro comprometeu, porque não existe meio termo: ou aceita, ou crê em Jesus Cristo, ou não crê. Pilatos, ele ficou em cima do muro, e muita gente hoje ainda está em cima do muro. Deixa para eu me decidir mais lá para frente. Sou muito jovem ainda, né? Mais para frente eu coloco a minha vida em ordem. De repente não dá tempo, né? A gente não sabe quando vence a nossa data de validade. Mas imagina a cena: de repente aquela prisão se abre, e Barrabás talvez pensasse: agora chegou minha hora. Mas para surpresa dele, o que chega naquele momento é o momento da sua libertação. O povo escolheu ele, e ele que deveria ser
executado, agora é solto, colocado em liberdade. Um criminoso, um assassino, um homem revoltado, um homem envolvido em rebelião, agora é colocado em liberdade, e o justo, o inocente, o Senhor Jesus Cristo, é levado para a cruz. E aí a gente fica pensando nessa situação. Barrabás, ele não foi apenas liberto, ele foi redimido, né? Foi resgatado, né? Havia uma situação na época em que, por exemplo, uma pessoa que estivesse endividada, ela podia se vender como escravo por um tempo para alguém, até que ela pagasse a sua dívida. Isso chamava ser redimido, quando era pago a dívida. E de alguma forma, de certa forma, foi o que aconteceu com Barrabás. Ele deveria ter sido executado, mas alguém pagou a sua dívida, alguém foi no seu lugar. E o que isso traz para nós hoje, né? A redenção, ela tem um significado muito profundo para nós. Porque quando nós olhamos para a história desse criminoso, para Barrabás, né? A história de Barrabás, ela é um exemplo claro da nossa redenção, daquilo que o Senhor Jesus fez, entregando-se em sacrifício naquela cruz. Todos nós, em alguma área da nossa vida, somos semelhantes a Barrabás. Ah, pastor, mas eu nunca matei ninguém. Todos nós somos merecedores da pena de morte. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23? Porque o salário do pecado é a morte. E qual é o homem que não peca? Todos nós somos pecadores. Davi no Salmo 51, versículo 3, ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Nós conhecemos as nossas transgressões, amados. Eu conheço as minhas, e o meu pecado está sempre diante de mim. Não há homem, não há mulher perfeito, ainda que já tenha entregue a sua vida a Jesus Cristo. Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só que palavra pesada que Isaías coloca. As nossas transgressões, as nossas iniquidades, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E mais ainda, eles encobrem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Então, como que a minha oração pode chegar a Deus? Como eu posso ver restaurada a minha comunhão com Deus? Como que eu posso orar e saber que Deus está me ouvindo, que o rosto do Senhor está voltado para mim? Se eu sou um homem pecador, se há pecados na minha vida, e o pecado é uma dívida, o pecado é uma dívida que nós não temos como pagar. Não se paga essa dívida fazendo boas obras, e ainda que eu pudesse entregar o meu próprio sangue, não serviria para cobrir essa dívida, porque é o sangue de um pecador. Precisava ser o sangue de um justo, de um inocente, um sangue perfeito, um sacrifício perfeito. Então, Barrabás tinha o seu pecado. Agora feche os seus olhos e curve a sua cabeça e reflita um pouco. Qual é o seu pecado? Qual é o nosso pecado? Reflita em silêncio. Talvez, provavelmente, não seja nem roubo, nem homicídio, como foi o de Barrabás, mas pode ser, por exemplo, a nossa indiferença, quando podemos fazer o bem e não fazemos. A nossa falta de amor, em não olhar a necessidade de pessoas ao nosso redor que estão sofrendo, e nós cruzamos os braços. Pode ser o nosso egoísmo, tudo voltado para mim. O mundo tem que girar em volta do meu umbigo. Pode ser o orgulho, a soberba, o se achar melhor que os outros, ou a vaidade, ou talvez a ira, quem sabe a maledicência, algum vício em especial, algum vício oculto, a pornografia ou coisa parecida, ou ódio guardado no coração, tenho ódio de alguém, desejos de vingança, falta de liberar o perdão. Qual é o nosso pecado? Adultério, fornicação, sexo antes do casamento, maus pensamentos, maus desejos,
paixão pelo dinheiro. Sim, todos nós temos uma dívida. Cada pecado é uma dívida. E assim como Barrabás, nós também merecemos a morte. Mas o que foi mesmo que aconteceu com Barrabás? Ele foi redimido. Barrabás foi liberto. Talvez Barrabás já tivesse ouvido falar de Jesus, sobre o quanto ele fazia de bem. Certamente Barrabás já tinha ouvido falar de Jesus. Jesus era conhecido de toda Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a Galileia, das regiões ao redor, porque curava enfermos, abriu olhos de cegos, fez coxos andarem, purificou leprosos, ressuscitou mortos. Todo mundo conhecia a fama de Jesus. Com certeza Barrabás sabia que Cristo era inocente, e ele o conhecia pelo menos de ouvir falar. Mas será que isso foi suficiente para que Barrabás fosse salvo? Interessante a gente parar nesse detalhe, porque Jesus foi crucificado do lado de 2 ladrões. E o texto que a gente compartilhou e falou um pouco semana passada, um dos ladrões encontrou a salvação naquele momento da morte, nos seus últimos instantes. Ele reconhece Jesus, ele também tinha ouvido falar de quem era Jesus, e ali ele olha para Jesus, ele repreende o outro ladrão, e ele crê que Jesus de fato tinha um reino, era rei, e ele fala para Jesus a respeito de ser recebido no reino de Jesus, e ele ouve palavras tremendas da boca de Jesus, que diz para ele: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Aquele ladrão foi salvo. Mas e Barrabás? A Bíblia não fala o que aconteceu com ele depois, ainda que ele conhecesse quem era Jesus. Talvez Barrabás, por curiosidade, até acompanhou o cortejo, olhando Jesus caindo, carregando a cruz, Simão Cirineu ajudando. Talvez Barrabás viu os soldados pregarem Jesus, levantando ele no madeiro. Mas será que isso foi suficiente para que ele tivesse sido salvo? Quantas pessoas hoje conhecem a história de Jesus, sabem que ele morreu na cruz, sabem que ele ressuscitou, conhecem Jesus de ouvir falar? Você pergunta lá fora para o mundo, se você morresse hoje, onde você ia? Vou para o céu. Você sabe que eu creio em Jesus, né? Todo mundo acha que vai morrer e vai para o céu, mas não é bem assim. Há muitos que conhecem Jesus de ouvir falar, mas não renderam a sua vida de fato a Jesus. É um Jesus distante, é um Jesus que de vez em quando eu vou lá e falo alguma coisa, oro, rezo para ele, faço qualquer coisa. Não é um Jesus presente na minha vida, não é um Jesus íntimo, não é um Jesus que eu sinto o seu Espírito em mim. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus em nós. Ele subiu ao Pai e enviou o seu Espírito, o Espírito Santo. Quantos têm a certeza de serem habitados pelo Espírito Santo de Deus nessa noite? Você sente que você de fato é filho de Deus, filha de Deus? Paulo diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós de fato somos filhos de Deus. Barrabás pode ter visto tudo aquilo e depois vivido mais um tempo, morrido e ido para o inferno. A Bíblia não narra como foi o fim dele. Talvez, se ele tivesse sido salvo, houvesse até um trecho dizendo que ele se arrependeu e foi salvo, né? Mas, amados, a reflexão é para nós hoje. A reflexão é para cada um de nós. Para ser liberto, é preciso conhecer a verdade. A verdade está revelada na palavra de Deus, na Bíblia. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Um pouco mais adiante, o próprio Jesus diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós não podemos ter um relacionamento supérfluo ou distante com Jesus. Não pode ser algo de fim de semana, ou de vez em quando tem algo especial na igreja, ou só uma vez por mês quando é o culto de celebração da ceia. Qual é o meu relacionamento com Jesus Cristo? De fato a minha vida está comprometida com Ele? Quando a nossa vida está comprometida com Cristo, a nossa vida é transformada.
Nós não vivemos mais da maneira como nós vivíamos antes. Há um chamado à santificação, há uma transformação que é de dentro para fora. E isso precisa acontecer com cada um de nós. Porque nós fomos comprados por um alto preço. Um alto preço. 1 Pedro 1,19 diz: mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A hora que as crianças estavam aqui com as suas túnicas coloridas, estava muito bonito, mas o que mais me chamou a atenção na apresentação deles, sabe o que foi? Quando eles pegaram esse pano vermelho e cobriram aquele pano colorido, todos eles ficaram com esse pano vermelho, representando que foram cobertos pelo sangue que foi derramado na cruz. Eu parei para pensar: Senhor, foi isso que o Senhor fez por mim. O Senhor derramou o seu sangue em sofrimento no meu lugar, porque eu era um pecador condenado que deveria ter morrido, mas o Senhor me resgatou, pagou o preço, resgatador. Foi Ele que fez isso por nós, amados. E qual tem sido a nossa resposta para Ele? Como que eu tenho provado para Ele? Lá em João 14, 21 diz que a prova do nosso amor a Cristo é a nossa obediência aos seus mandamentos. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, ou seja, vive da maneira como Ele ensinou a viver. Eu não posso dizer que eu amo a Cristo, mas eu vivo de uma maneira contrária, ou diferente, ou desleixada, diferente daquilo que Ele ensinou a viver. Então, a nossa reflexão nessa semana que antecede a Páscoa, que é a maior data do cristianismo, a ressurreição de Cristo. Qual resposta eu tenho dado com a minha vida para Cristo, provando que de fato eu creio nele como meu Senhor e como meu Salvador? Essa é a reflexão mais importante que nós podemos fazer nessa data, nessa celebração de festa da Páscoa, Domingo que vem as nossas crianças certamente vão ganhar um ovo de Páscoa, um ovo de chocolate, uma comemoração. Em muitas casas vai ter um churrasco com a família. Tudo isso é muito bom. Tem criança que ganha ovo do vô, ganha da avó, do tio, depois não dá conta de comer, a gente divide. Mas isso é a parte superficial. Essa não é a comemoração real da Páscoa. A comemoração real da Páscoa é a ressurreição de Cristo, que nos deu vida nova. Será que eu estou vivendo essa vida nova? Paulo em Romanos capítulo 3, do 21 a 26, abre comigo. Romanos capítulo 3, do 21 ao 26, o apóstolo Paulo escreve para a igreja dessa forma: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha a definição que Paulo faz de nós: todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Barrabás foi redimido. Nós somos redimidos desde que cremos em Cristo como Filho de Deus e recebemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. A nossa profissão de fé: Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, a única vida. Ele é o único caminho de restauração da nossa comunhão com o Pai. Não existe outro, ninguém. A palavra diz: não há nenhum outro nome dado entre os homens para que sejam salvos, somente o nome de Jesus Cristo. Então, que nós possamos receber pela fé. Receba a redenção, creia em Jesus Cristo. Ele morreu no seu lugar, no meu lugar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos
a Deus. Eu vou ler de novo esse versículo. Também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo por todos nós, injustos, para nos conduzirmos a Deus. Então há um caminho, há um meio de nós sermos conduzidos a Deus. E esse caminho é Jesus Cristo. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música